O telefonema da advogada chegou numa terça-feira de manhã enquanto eu comia cereal antes do meu turno na loja de autopeças. Quase não atendi. Números desconhecidos geralmente significam cobradores de dívidas ou operadores de telemarketing, e eu já tinha problemas suficientes sem precisar lidar com nenhum dos dois. Mas algo me fez atender no quarto toque. É o Júlio Andrade? A voz era profissional e formal. Sim, sou eu. Senhor Andrade, aqui é Vera Lima, da Lima e Pereira Advocacia. Estou ligando a respeito do espólio da senhora Olívia Andrade. Acredito que ela era sua avó. Minha colher caiu ruidosamente na tigela. A vovó Olívia havia falecido há 6 meses e eu não pude comparecer ao funeral. Meus pais, Ricardo e Patrícia Andrade, deixaram claro que eu não era bem-vindo. Sim, ela era minha avó, respondi com cautela. Preciso agendar uma reunião com o senhor Andrade. Há alguns assuntos relacionados ao testamento dela que exigem sua atenção imediata. Acho que houve um engano, respondi. Meus pais me disseram que eu não estava incluído no testamento dela. Disseram que ela deixou tudo para eles e para o meu irmão. Houve uma pausa do outro lado da linha. Senhor Andrade, acho que precisamos mesmo nos encontrar. O senhor está disponível esta tarde? 2 horas depois, eu estava sentado numa cadeira de couro no escritório da Lima e Pereira Advocacia, olhando para documentos que não faziam o menor sentido. De acordo com os papéis à minha frente, minha avó havia me deixado R$ 2.100.000, a casa dela e várias contas de investimento. Deve haver um engano, repeti pela terceira vez. Meus pais me disseram que eu era adotado. Disseram que a vovó Olívia não era realmente minha avó, que ela não tinha nenhuma obrigação comigo. Vera Lima, uma mulher de 60 e poucos anos com olhos gentis por trás de óculos de aro metálico, olhou para mim com algo que poderia ser pena. Senhor Andrade, sua avó foi muito específica em suas instruções. Ela queria que eu lhe entregasse esta carta pessoalmente. Ela me entregou um envelope com meu nome escrito na letra cuidadosa da vovó Olívia. Minhas mãos tremiam ao abri-lo. Meu querido Júlio, se você está lendo isto, então eu parti. E a Vera finalmente conseguiu falar com você. Tenho tentado te ver há 3 anos, mas seus pais tornaram isso impossível. Preciso que você saiba a verdade sobre tudo, porque as mentiras que seus pais lhe contaram são cruéis e completamente falsas. Você não é adotado. Você é meu neto biológico, filho da minha amada filha Vanessa. Vanessa foi a primeira esposa do seu pai, Ricardo, e morreu em um acidente de carro quando você tinha 2 anos. Ricardo se casou novamente com Patrícia 6 meses depois, e Patrícia nunca quis reconhecer sua existência. Ela queria que Ricardo te entregasse para adoção, para que pudessem começar do zero com os próprios filhos. Ricardo, para sua vergonha, concordou com o plano. Mas eu lutei por você, Júlio. Ameacei levá-los ao tribunal pela sua guarda. Disse a eles que exporia o que estavam tentando fazer para toda a família, para toda a comunidade. Eles te mantiveram, mas só porque eu os forcei. Patrícia guarda rancor de você desde então. Foi ela quem disse que você era adotado, quem convenceu Ricardo a te tratar de forma diferente de Lucas e Bianca. Cada palavra cruel, cada vez que te excluíram, cada vez que te fizeram sentir que não pertencia àquele lugar, isso foi obra da Patrícia e da conivência do Ricardo. Tentei manter contato com você, mas a Patrícia tornou isso cada vez mais difícil. Cancelava visitas, se recusava a deixar você atender minhas ligações e, por fim, te mudaram para outro lugar do estado, especificamente para te manter longe de mim. A última vez que te vi, você tinha 15 anos. Perdi 6 anos da sua vida por causa do egoísmo deles. Estou te deixando tudo, Júlio, não só porque você é meu neto, mas porque é o único nesta família que enfrentou as dificuldades com dignidade. Sei sobre a faculdade pública, os empregos, o apartamento que você mal consegue pagar. Sei porque contratei um investigador particular para ficar de olho em você quando seus pais não me deixavam te ver. Também sei que Ricardo e Patrícia têm dito às pessoas que meus bens seriam divididos igualmente entre todos os netos. Eles estão gastando dinheiro que não têm, esperando uma grande herança. Eles vão ficar muito surpresos. Espero que este dinheiro lhe dê a liberdade de construir a vida que você merece. Mas, mais do que isso,
Espero que esta carta lhe mostre a verdade que você sempre mereceu saber. Você é amado. Você é desejado. Você sempre foi. Com amor, Vovó Olivia. Post-scriptum. As chaves da casa estão no cofre. Espero que você considere morar lá. Ela está esperando por você. Li a carta 3 vezes, antes que as palavras realmente fizessem sentido. Não sou adotado. Minha mãe biológica, morreu quando eu tinha 2 anos. Patrícia não era minha mãe. Era apenas uma mulher que se casou com meu pai e passou os 19 anos seguintes me fazendo sentir como um fardo indesejado. A investigadora particular que ela mencionou, Vera, disse gentilmente: ela documentou bastante sobre sua situação de vida. Sua avó estava muito preocupada com a forma como você estava sendo tratado. Ela me entregou outra pasta. Dentro, havia fotografias e relatórios abrangendo vários anos. Fotos minhas indo a pé para o trabalho, morando no meu minúsculo apartamento, jantando miojo na frente da televisão. Minha avó estava me observando de longe, cuidando de mim, enquanto meu próprio pai sequer se importava. O que meus pais acham que vão herdar? Perguntei. Vera deu um sorriso sombrio. Sua avó os fez acreditar que receberiam a maior parte dos bens. Ela incentivou essa crença. Queria que gastassem o dinheiro que não tinham, pensando que conseguiriam pagar tudo com a herança. Quanto eles gastaram? Pelo que sua avó me contou e pelo que o investigador observou, bastante. Seu pai comprou uma caminhonete nova no ano passado por cerca de R$ 105 mil. Sua mãe reformou a cozinha, mais R$ 40 mil. Seu irmão, Lucas, ganhou um barco de aniversário, R$ 30 mil. Eles têm vivido muito acima de suas posses. Pensei na minha própria vida naquele mesmo período, trabalhando 50 horas por semana na loja de autopeças, fazendo aulas noturnas na faculdade comunitária, vivendo de sanduíches de pasta de amendoim e café instantâneo. Enquanto minha família gastava o dinheiro da minha avó antes mesmo de recebê-lo, eu lutava para pagar pelas necessidades básicas. O que exatamente eles herdaram? Perguntei. Vera consultou seus papéis. Cada um dos seus irmãos recebeu R$ 20 mil. Seus pais não receberam nada. Nada. Sua avó deixou bem claro que Ricardo havia perdido o direito à herança ao escolher sua nova esposa em vez do próprio filho. Recostei-me na cadeira, tentando processar tudo. R$ 2 milhões? Uma casa? A verdade sobre minha identidade? E uma família que me tratou como lixo por 19 anos? Tudo isso completamente eliminado? Tem mais uma coisa que a Vera mencionou. Sua avó pediu que eu estivesse presente quando você informasse sua família sobre a herança. Ela queria uma testemunha da reação deles. Foi assim que me vi dirigindo até a casa dos meus pais na noite seguinte, com uma advogada no banco do passageiro e um cheque administrativo de R$ 2.100.000 no bolso do paletó. Eu não ia àquela casa havia 1 ano, desde que meu pai me disse que eu já estava velho demais para ficar procurando esmolas quando pedi dinheiro emprestado para comprar livros da faculdade. A casa parecia a mesma vista de fora, perfeição suburbana de classe média alta, com uma caminhonete nova na garagem e um jardim impecável. Patrícia atendeu a porta. Sua expressão azedou imediatamente ao me ver. Júlio, o que você está fazendo aqui? Precisamos conversar. Todos nós. É sobre o testamento da vovó Olivia. A expressão dela mudou para algo mais calculista. Ah, bem, acho que você deveria entrar. Ela nos conduziu até a sala de estar, onde meu pai assistia à TV e meus irmãos, Lucas e Bianca, estavam no celular. O ambiente havia sido redecorado desde minha última visita. Móveis novos, pintura nova, quadros caros nas paredes. Ricardo! Chamou minha mãe. O Júlio está aqui por causa do testamento da Olivia. Meu pai olhou para cima e pude ver o momento exato em que ele notou Vera Lima com seu terno profissional e uma maleta nas mãos. Quem é? Perguntou. Vera Lima, ela respondeu, estendendo a mão. Eu era a advogada da senhora Olivia Andrade. De repente,
Todos prestaram atenção. Lucas desligou o celular. Bianca levantou os olhos do Instagram. Patrícia sentou-se rapidamente, alisando o cabelo. Bem, disse meu pai, forçando um sorriso. Acho que é hora de resolver os assuntos da mamãe. Agradeço por terem vindo até aqui. Na verdade, disse Vera, estou aqui por causa do Júlio. A sala ficou em silêncio. Não entendi, disse minha mãe lentamente. Vera abriu a maleta e tirou uma pasta. Estou aqui para informar ao Júlio sobre a herança que ele recebeu do espólio da Olívia Andrade. A herança dele? A voz do meu pai falhou um pouco. Deve haver algum engano. O Júlio não é. Quer dizer, ele não era de verdade. Ele não era realmente da família, interrompeu Patrícia. A Olívia não era a avó biológica dele. Ela não tinha obrigação de deixar nada para ele. Vera se virou para mim. Júlio, você prefere contar a eles o que descobriu ontem ou quer que eu conte? Levantei-me e peguei a carta. Descobri que não sou adotado. Descobri que Vanessa Andrade era minha mãe e que ela morreu quando eu tinha 2 anos. Descobri que a Patrícia convenceu meu pai a me entregar para adoção e que a única razão pela qual não fizeram foi porque a vovó Olívia ameaçou lutar pela guarda. O rosto da minha mãe ficou branco. Lucas e Bianca pareciam confusos. Isso não é verdade, gaguejou minha mãe. É impossível. Também descobri, continuei, que a vovó Olívia me deixou todo o patrimônio dela. A casa, os investimentos e 2.100.000 reais em dinheiro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isso não pode estar certo, disse meu pai com a voz rouca. Ela nos prometeu. Disse que a herança seria dividida igualmente entre os netos. Ela mentiu, respondi simplesmente. Assim como vocês mentiram para mim por 19 anos. Bianca foi a primeira a reagir. Pera, e a gente? O que a gente ganhou? Vera consultou os papéis. Você e o Lucas receberam 20.000 reais cada um. 20.000? Lucas explodiu. É isso? E a casa? E todo o dinheiro dela? Vai tudo para o Júlio? Sim, respondeu Vera, com calma. Patrícia se levantou bruscamente. Isso é ridículo. Vamos contestar esse testamento. O Júlio não tem direito a nada. Fomos nós que cuidamos da Olívia. Fomos nós que a visitamos, que ajudamos quando ela estava doente. Na verdade, disse Vera, a senhora Olívia documentou, de forma extensa, que vocês impediram o Júlio de visitá-la. Ela também registrou que as visitas de vocês geralmente envolviam pedidos de dinheiro. Vocês podem contestar o testamento se quiserem, mas devo alertar. A senhora Olívia previu essa possibilidade. O testamento é incontestável. Foi testemunhado por várias pessoas, e ela foi avaliada por 2 psiquiatras diferentes, que confirmaram sua plena capacidade mental. Um processo judicial seria caro e inútil. Meu pai recostou-se na cadeira. Júlio, você precisa entender. Nunca foi nossa intenção que as coisas terminassem assim. Não foi, meu amigo? Porque do meu ponto de vista, parece que você conseguiu exatamente o que queria. Se livrou da lembrança inconveniente da sua primeira esposa. Teve a chance de brincar de família feliz com os seus novos filhos. A única coisa com a qual não contava era que a vovó Olívia enxergasse a sua encenação. Nós criamos você, disse Patrícia desesperada. Nós te alimentamos, te vestimos, te demos um teto. Isso não conta para nada? Vocês fizeram o mínimo exigido por lei, respondi. E fizeram questão de me lembrar todos os dias que eu era indesejado. Olhei ao redor da sala para aquelas pessoas que moldaram toda a minha infância. Pessoas que me fizeram sentir inútil e descartável, que me convenceram de que eu deveria ser grato por elas tolerarem a minha existência. A caminhonete, eu disse ao meu pai. A reforma da cozinha. O barco do Lucas. A carro da Bianca. Quanto você gastou achando que herdaria o dinheiro da vovó? Meu pai não conseguia me encarar. Cerca de 200.000 reais, sussurrou Patrícia. Pois bem, falei, levantando. Acho que vocês vão dar um jeito. Afinal, são ótimos em dizer aos outros que deem um jeito.
Vera e eu nos dirigimos até a porta, mas a voz de Bianca nos interrompeu. Júlio, espera. Você não vai levar tudo, vai? Quer dizer, ainda somos uma família. Virei-me para encará-la. A doce Bianca que nunca me defendeu quando a Patrícia me humilhava. Bianca que ganhou um carro novinho aos 18 anos enquanto eu trabalhava à noite para pagar meu próprio transporte. Família? Eu disse. Quer dizer como você me incluiu nas fotos de família? Ah, espera. Você fez isso. Ou como me convidou para as férias em família. Ah, não. Isso também não. Ou talvez como me defendeu quando a Patrícia contou para todo mundo que eu era adotado. Também não foi isso, né? Mas o dinheiro poderia ajudar todos nós. O Lucas disse que você poderia dividir. Todos poderíamos nos beneficiar. O dinheiro está ajudando todos nós, respondi. Está me ajudando, porque sou eu quem a vovó Olívia queria ajudar. Você quer dinheiro? Arrume um emprego. Faça um empréstimo. Resolva a sua vida. Quando Vera e eu chegamos à porta, Patrícia gritou uma última vez. Júlio, por favor. Cometemos erros, mas ainda somos seus pais. Isso não significa nada. Parei com a mão na maçaneta. Ricardo é meu pai, eu disse baixinho. Vanessa era minha mãe. Você é só a mulher que se casou com o meu pai e passou 19 anos me fazendo desejar nunca ter nascido. Deixamos todos lá, naquela sala de estar, cara, cercados por coisas compradas com dinheiro que nunca tiveram, finalmente encarando a realidade. Suas mentiras o alcançaram. 6 meses depois, me mudei para a casa da vovó Olívia. 4 quartos lindos, uma cozinha enorme e um jardim que ela mesma cuidou até o fim da vida. Encontrei fotos que nunca tinha visto antes. Fotos minhas, ainda bebê, com minha mãe biológica. Reuniões familiares em que eu parecia feliz e amado. Provas da vida que eu poderia ter tido se a Vanessa tivesse vivido. Também encontrei mais cartas da vovó Olívia, escritas, mas nunca enviadas, documentando anos tentando manter contato comigo. Cartões de aniversário que ela comprou, mas não teve permissão de me entregar. Presentes de Natal que foram devolvidos sem abrir. Concluí minha graduação em administração de empresas, com ênfase em finanças. E com o dinheiro da minha avó bem investido, não preciso trabalhar. Mas trabalho mesmo assim. Criei uma organização sem fins lucrativos que ajuda adolescentes que envelhecem no sistema de adoção, jovens que sabem o que é se sentir indesejados e sozinhos. Meu pai me ligou exatamente uma vez desde aquele dia no escritório da Vera. Queria saber se o consideraria ajudá-los a evitar a execução da hipoteca da casa deles. Eu disse para ele entrar em contato com meu advogado caso quisesse discutir qualquer assunto financeiro. Patrícia me envia cartões de Natal todos os anos com mensagens sobre perdão e seguir em frente. Eu os jogo fora. Lucas perdeu o barco. Não conseguiu fazer os pagamentos sem a herança com a qual contava. Bianca teve que arrumar um emprego para ajudar os pais a pagar as contas. Eles aprenderam o que sempre souberam. Dinheiro não surge do nada só porque você quer, e ações têm consequências. Mas a melhor parte disso tudo não é o dinheiro. Por mais transformador que ele tenha sido, a melhor parte é a verdade. Pela primeira vez na vida, eu sei quem eu realmente sou. Sei que fui amado incondicionalmente, pelo menos por uma pessoa. Sei que minha mãe biológica não me abandonou. Ela foi tirada de mim. Sei que a sensação de nunca realmente pertencer não era culpa minha. Às vezes sento-me no jardim da vovó Olívia, lendo suas cartas e folheando álbuns antigos. E eu a sinto ali. Sinto o amor que ela não teve permissão de me dar enquanto viva. O relacionamento que nos foi roubado pela manipulação do meu pai e pela crueldade da Patrícia. Gostaria de poder agradecê-la pessoalmente. Gostaria de poder dizer que seu último presente não foi só o dinheiro. Foi a verdade. E a verdade, ao que parece, vale mais do que 2 milhões de reais. Embora os 2 milhões de reais também não façam mal. A história de Júlio nos lembra que a verdadeira identidade não é definida apenas por quem nos cria, mas pela verdade que nos liberta. Mesmo diante da rejeição e da dor causada por aqueles que deveriam nos amar, a busca pela verdade, pelo reconhecimento é fundamental para reconstruir a autoestima e o sentido de pertencimento. Muitas vezes as aparências enganam, e as mentiras familiares criam muros invisíveis que impedem conexões reais. Júlio descobriu que a justiça e o amor verdadeiro podem vir de onde menos se espera. No seu caso, da avó, que lutou por ele mesmo à distância.
E isso nos convida a refletir sobre quantas vezes deixamos de enxergar o valor daqueles que foram marginalizados injustamente, e o quanto a verdade pode transformar vidas, mesmo depois de anos de dor. Essa história nos ensina que não devemos aceitar as versões dos outros sobre quem somos ou o que merecemos. Às vezes, somos vítimas de narrativas impostas que nos fazem duvidar do nosso valor e direito de pertencimento. O poder da verdade é libertador, e enfrentar a realidade, mesmo que dolorosa, é o primeiro passo para a transformação. Júlio mostra que, apesar das adversidades, é possível reconstruir uma vida digna e com propósito, abraçando o passado e usando as lições para ajudar outros que também enfrentam rejeição e exclusão. Além disso, evidencia que o dinheiro, embora importante, não é o mais valioso. É a verdade e o amor incondicional que realmente marcam a nossa existência. Saber quem somos nos fortalece para romper ciclos de dor e construir um futuro melhor. Agora me diz, qual você acha que foi o maior impacto psicológico para Júlio ao descobrir a verdade sobre sua família? Você acredita que uma herança pode reparar feridas emocionais profundas? Por quê? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10, para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você se emocionou com essa história de revelações, justiça e superação, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que vão mexer com as suas emoções.